Hoje nós vamos olhar mais de perto o livro do profeta Jonas. E talvez essa seja uma das histórias mais conhecidas entre os profetas menores. Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, logo no primeiro capítulo. Nós vamos andar pelo texto, caminhar pelo texto e fazer alguns comentários a respeito dessa história que é muito conhecida de muita gente, tá bom? Então, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Meus irmãos, Jonas é conhecido principalmente por causa da história que é narrada acho que no segundo capítulo do livro, no primeiro e segundo capítulo do livro, que é a história na qual Jonas é engolido por um grande peixe. E o livro afirma que Jonas passou 3 dias no ventre desse peixe e que sobreviveu 3 dias no ventre do peixe. Acontece que na esteira de uma resistência que se tornou muito comum, né? Uma resistência em crer num Deus sobrenatural, um Deus que intervém na história da humanidade, intervém com milagres, intervém com maravilhas. Então, na esteira da resistência a esse Deus, muita gente fica desconfortável com o livro de Jonas, quando vê a história do peixe engolindo Jonas. Mas eu quero dizer para você que é muito pior do que isso, né? Se é que a expressão se ajusta. A verdade é que há muitos mais milagres e intervenções soberanas de Deus no livro de Jonas do que o peixe engolindo Jonas. Essa é só apenas uma das coisas, uma das intervenções, né? Na verdade, a tempestade que alcança Jonas no barco, a identificação de Jonas como um culpado, a gente vai ver isso tudo na história, né? Mas eu quero logo antecipar, a repentina calma que aconteceu no mar, o grande peixe que apareceu na hora certa, não só engoliu Jonas, mas apareceu na hora certa, a preservação de Jonas, o peixe ter devolvido Jonas na beira da praia, a planta que cresceu rapidamente, fez sombra para Jonas, o verme que comeu a planta, o vento que Deus mandou do Oriente, e, sobretudo, o arrependimento para aquelas pessoas para quais Jonas pregou. Todas estas coisas são exemplos da intervenção graciosa de Deus na história da humanidade. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano. O Deus da Bíblia é presente na história da sua criação. Ele age em coisas extraordinárias e também age em coisas ordinárias, comuns e simples. Por isso não há nenhum motivo para a gente ficar constrangido, nem assim desconfortável com a história de Jonas e do peixe que o engoliu. Essas coisas dizem respeito a um Deus sobrenatural que age na história da humanidade, que age inclusive na história das nossas vidas. Pois bem, dita essa palavra introdutória, eu queria dizer que na abertura do livro de Jonas, se você está com ele aberto aí, logo no começo você vai ver, no primeiro versículo, primeiro e segundo versículos do livro de Jonas, do primeiro capítulo, você vai ver que Jonas se identifica como filho de Amitai. Filho de Amitai. E a parte do seu livro, né, desse livro de Jonas, o profeta é citado também no livro de 2 Reis, no capítulo 14, verso 25, que depois você pode consultar. Então, essas são as duas informações básicas que nós temos a respeito de Jonas. O nome Jonas significa pomba, e o nome do seu pai, Amitai, significa verdadeiro. E conforme aquele texto de 2 Reis, que eu falei, no capítulo 14, Jonas possivelmente exerceu o seu ministério durante o reinado do rei Jeroboão II. Esse nome Jeroboão II já saiu algumas vezes aqui na série, né? Jeroboão II reinou o reino de Israel, o reino do norte, lembra? Depois que os reinos foram divididos. E ele reinou o reino do norte entre os anos 783 e 743 a.C. Então, possivelmente, esse é o período do exercício do ministério profético do profeta Jonas. O profeta, segundo o texto lá de 2 Reis, morava na região de Gat-Efé, uma região da macro-região de Zebulon, ao norte de Nazaré, na Galileia. Portanto, essa sequência toda aqui, Gate, Efé, Zebulon, Nazaré e Galileia, é para dizer que Jonas era também um galileu. Assim como Jesus era chamado de Galileu, por ter desenvolvido seu ministério na Galileia, Jonas também era um galileu.
Uma das diferenças entre o livro de Jonas e os demais profetas menores, que ao todo são 12, é que não há no livro de Jonas um conjunto de discursos proféticos, como existem em todos os outros livros. Em Jonas não há nem um conjunto de poemas, como é comum nos outros livros, trazendo os oráculos de Deus, as previsões de Deus a respeito dos pecados, dos erros das nações. Não, em Jonas nós não temos esses discursos proféticos. O livro narra, na verdade, uma época da vida do profeta Jonas. Então, isso é bem diferente do formato dos outros livros proféticos. E essa época narrada no livro de Jonas é quando ele, o profeta Jonas, foi convocado por Deus para anunciar o julgamento divino a respeito da cidade de Nínive. E aqui há uma outra diferença. Pela primeira vez, entre os profetas menores, e esse é o único caso, um profeta é levantado para entregar uma profecia fora do povo de Israel, né? Fora de Judá, fora de Israel, para uma outra nação. E Jonas, então, é o incumbido de fazer isso. Bom, Nínive era a antiga capital do Império Assírio. E ela ficava na margem oriental de um rio muito conhecido naquela região chamado Rio Tigre. Na verdade, quando a gente estuda história, esse Tigre vem junto com outro, chamado Eufrates. São dois rios próximos. E Nínive, então, ficava na margem oriental do Rio Tigre. E os escritores antigos dizem que era uma cidade grande, muito grande, num formato de trapézio, o formato da cidade, e que na época em que Jonas foi desafiado a levar essa mensagem para a cidade de Nínive, ela era a maior cidade do mundo em termos de população naquele tempo. Essa grande cidade, essa cidade populosa, com muita gente, no entanto, chamou a atenção de Deus por causa da sua perversidade e por causa da sua violência. Porque essa violência se tornou um modo de ser, um modo de viver e de lidar com as pessoas e com as situações adotada pelo povo de Nínive. E aqui, meus irmãos, antes até de entrar propriamente no texto, eu quero logo fazer uma consideração que eu julgo importante. Como nós somos vistos pelas pessoas, a maneira como nós somos vistos pelas pessoas é importante. Mas é muito mais importante como nós somos vistos por Deus. Isso é, como é que Deus nos enxerga? E aqui eu quero dizer algumas coisas que talvez possa lhe ajudar na sua caminhada de relacionamento com Deus. Deixe-me dizer, Deus não se impressiona com poder. Deus não se impressiona com riqueza. Deus não se impressiona com realizações, com coisas que a gente faz. Porque tudo é dele. Todo o universo pertence ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, que Deus não se impressiona com essas coisas, com poder, com riqueza e com realizações, ele se alegra quando a vida é vivida na pauta da gentileza e do amor. Quando a vida é experimentada nesse compasso de amor e gentileza, Deus se alegra. Ele se importa, ele olha para isso com alegria. A verdade, meus irmãos e meus amigos, é que maldade, violência, perversidade não fazem parte do modo de vida para o qual nós fomos criados por Deus. Nós não fomos criados para viver dessa maneira. E eu quero aproveitar essa parada para falar um pouco sobre esse contexto, esse próprio entendimento de violência. Violência é sempre uma espiral crescente. Violência não é uma linha reta, estável, mas ela é uma espiral que cresce e que se desenvolve e aumenta. Violência não começa com alguém cometendo, digamos assim, uma atrocidade, uma barbárie, sem nunca ter feito nada parecido antes.
Não é assim que violência se dá. Violência começa com o desprezo no olhar. Quando você olha para alguém desprezando a pessoa, ali está plantada a semente da violência. Ela nasce, ela surge com as pequenas grosserias. A violência, ela vai se estabelecendo e criando corpo com as palavras ríspidas que começam a ser ditas com frequência. Ela se fortalece quando a gente começa a se sentir livre para fazer críticas impiedosas. E, de repente, a mão já fica livre para bater na mesa com força. E o grito ameaçador sai da boca. E a violência, então, está se preparando para se tornar algo público, notório e alcançar as pessoas ao redor. A violência é como fogo de monturo, ela corre escondida. E depois ela aflora. Ela aflora em agressões físicas e de todo tipo. Nós não fomos chamados por Deus, não fomos feitos por Deus para viver uma vida pautada na violência. Não importa, deixe-me lhe dizer agora, você que está ouvindo esse momento e que parou para escutar sobre violência, não importa em que ponto do espiral você está, da espiral você está. Não importa, você precisa retroceder. Porque se você não retroceder, essa espiral crescente vai levar você ao ápice da violência. Não importa também a que ponto do espiral você foi levado por causa da intimidação do outro. Isso é, você não é o que comete a violência, mas é o que sofre a violência. E sofre a violência de forma cada vez mais crescente, não importa em que ponto está, você precisa interromper isso. É preciso interromper. Amados irmãos, meus amigos, quem segue a Jesus não tem parte com a violência. E não tem parte com a violência contra a criação de Deus em todos os seus aspectos. Seja em relação às pessoas, aos animais, a própria criação de Deus que estabelece aí, as florestas e tudo isso é protegido, tudo isso que tem vida é protegido por Deus, tem a dignidade de Deus, e nós não fomos chamados a viver a vida por meio da violência. Deus chamou Jonas, estou trocando Jonas por Jonatas, né? Mas é Jonas. Deus chamou Jonas para falar aos ninivitas. E os ninivitas eram conhecidos por um modo de vida violento e perverso. E esse modo violento e perverso de viver não podia mais ser suportado por Deus. E Deus levantou Jonas para dizer para eles que era preciso dar um basta na violência. Deus não ia mais suportar aquele modo de viver a vida e de tratar as pessoas. Mas, ao contrário de Isaías, porque Isaías, um outro profeta de Deus, né? Ao contrário de Isaías, que quando Deus perguntou quem nós vamos enviar, quem vai por nós, Isaías respondeu dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, ao contrário de Isaías, que respondeu prontamente ao chamado de Deus, Jonas ouviu o chamado de Deus para ir para Nínive, meio que balançou a cabeça dizendo, tudo bem, mas, na verdade, ele acabou planejando uma viagem para o lado oposto para onde Deus o tinha avisado. Aliás, o tinha enviado. E essa é a primeira de várias reações surpreendentes que nós vamos ver no livro de Jonas. Reações que nós não esperávamos, mas que acontecem. Aqui, a primeira delas é a reação do profeta. O profeta de quem se espera a obediência a Deus, na verdade, desobedece a Deus. O servo do Senhor não atende à convocação feita pelo Senhor. Nínive ficava a leste de onde Jonas estava. E Jonas tomou um barco em direção a oeste.
Primeiro ele foi para o porto, que ficava na cidade de Tarsis, e dali daquele porto ele tomou um barco na direção oposta para onde Deus o havia enviado. Aliás, desculpa, ele foi para a cidade de Tarsis, o porto é na cidade de Jope. Para não confundir as coisas, né? Pessoal que gosta de geografia. Tarsis ficava na parte mais ocidental, na verdade, né? Do mundo conhecido. Alguns dizem que Tarsis ficava na Espanha. E ali, onde Jonas estava, na Palestina, na parte oriental, isso é no oeste, ficava, então, Nínive, que era para onde ele deveria ir. Bom, trocando em miúdos, Deus mandou para ir para um lado e ele foi para o outro. Foi isso que aconteceu. O profeta desobedeceu. Bom, eu quero fazer algumas considerações sobre isso, porque a relação de Deus com os seus servos não é como se Deus desse comandos a uma máquina. Algumas pessoas pensam que é assim que a gente se relaciona com Deus. Assim, de forma autômata, sem conversa. Como se Deus desse uma ordem e a gente simplesmente ou obedecesse ou não obedecesse. Né? Mas não é assim. Existe um relacionamento entre Deus e aqueles que são os seus servos. E Deus não dá comandos como se ele desse comandos a uma máquina. Na verdade, desde Adão, Deus fala e ouve. Lembra da história do jardim, onde Deus aparece para conversar com Adão e com Eva? Desde o Éden, Deus argumenta. Deus considera os sentimentos e as emoções humanas. Deus pergunta e também responde. Isso é, desde o Éden, Deus quer construir um relacionamento de interação com o ser humano, conosco. Portanto, não cabe pensar que o relacionamento de Deus com os seus profetas ou com aqueles que são seus servos seja desse tipo de autômato, né, de máquina que simplesmente responde, não. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, e o Senhor respeita essa imagem dele em nós, que nos dá dignidade. Ele nos fez capazes de refletir, pensar, considerar e dialogar. Mas Jonas, nessa sua capacidade de pensar e refletir, Jonas decidiu resistir à vontade de Deus. Essa é uma outra prova que Deus não nos trata como autômatos, como máquinas, mas como seres humanos que têm vontades. E Jonas resistiu à vontade de Deus. Aliás, o único dos profetas bíblicos que se negou a levar a cabo a missão que Deus havia dado para ele. E essa negativa de Jonas, meio que de forma atravessada, nós vamos ver no transcorrer do livro, abriu um diálogo com Deus. Né? E a gente vai ver esse diálogo acontecendo mais para os últimos capítulos. Mas agora, de imediato, o que nós podemos perceber é que Jonas disse não. Jonas desobedeceu, o profeta desobedeceu. E outra consideração ainda sobre essa desobediência de Jonas, que eu quero fazer e acho que é interessante, importante, é que nem sempre, preste bastante atenção, nem sempre os servos de Deus atendem à vocação do Senhor. Isso ainda é consequência do fato de Deus não ter nos feito robôs, máquinas, mas seres humanos que pensam e que consideram a coisa de forma a tomar as suas decisões. Nem sempre aqueles que são chamados a obedecer, obedecem. Sejam profetas, pastores, mestres, líderes, todas essas pessoas, todos os servos de Deus, todos aqueles que decidem servir a Deus, continuam sendo homens pecadores, limitados, e pessoas que carecem do amor paciente do Senhor. Isso é algo muito importante, porque algumas pessoas, depois que decidem servir ao Senhor, acham que isso é suficiente
para que eles sejam completamente perfeitos em absolutamente tudo que decidem fazer ou que o Senhor lhes pede para fazer. Mas não é verdade. A fraqueza de Jonas, de certa maneira, é um consolo para todos nós, humanos, fracos, que às vezes oscilamos em nossa fé, que às vezes hesitamos em fazer aquilo que Deus nos chamou e nos pediu para fazer. E é um consolo, porque mesmo oscilando na sua fé, mesmo hesitando em fazer aquilo que Deus havia lhe pedido, Jonas não foi abandonado por Deus. Deus não desistiu dele, porque Jonas o desobedeceu naquele momento. Isso não é nenhum incentivo para nós desobedecermos a Deus. Muito pelo contrário. Mas é uma prova de que o amor gracioso de Deus vai além das nossas limitações, vai além das nossas incapacidades. Ao mesmo tempo, essa forma como Deus lida com Jonas, né, no decorrer desse livro, é um alerta. E é um alerta para a tolice que é não colocar diante de Deus, não conversar com Deus, não colocar de forma transparente diante dele as questões que inquietam a nossa alma a respeito dele. Porque todo o desenrolar do livro de Jonas ocorre porque Jonas decide não conversar com Deus a respeito das coisas que inquietavam ele, profeta de Deus, diante do chamado que Deus tinha feito para ele de pregar para os ninivitas, que eram inimigos de Israel. Jonas fecha a boca. E ao fechar a boca e a engolir as inquietações do seu coração, a não colocar de forma transparente diante de Deus, Jonas quebra, interrompe o relacionamento dele com o Senhor. Então, tudo o que acontece nesse livro também, de certa forma, é um alerta para que a gente não siga os passos de Jonas em relação a essa questão. Pois bem, eu queria avançar agora para os versos de 4 a 17, e eu vou fazer alguns comentários mais abrangentes sobre esse texto, e depois também queria fazer considerações sobre ele. Bom, por causa do seu amor misericordioso, um amor que não faz com que aquilo que a gente mereça recaia sobre nós, o Senhor não deixou que Jonas prosseguisse na sua fuga. Jonas fugiu da presença de Deus e da missão que Deus tinha dado para ele. Mas o Senhor não deixou o profeta fujão sem confrontação. O Senhor foi atrás de Jonas. O Senhor poderia, vamos dizer assim, ter dito, esse profeta acho que não vai dar certo, não. Esse daí não é dos bons. Eu vou deixar esse profeta de lado e vou procurar um outro profeta para fazer aquilo que eu queria que fosse feito. Mas o Senhor não desistiu de Jonas. O Senhor foi atrás dele para confrontar a razão pela qual Jonas havia virado as costas para aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E Deus então envia uma grande tempestade. E essa grande tempestade toma conta do barco onde Jonas estava. De maneira que os marinheiros que conduziam aquele barco, mesmo experientes, se desesperaram com aquela imensa tempestade. E eles começaram a lançar a carga do barco para fora, para ver se, um pouco mais leve, o barco não afundava com toda aquela tempestade. Meus amados irmãos, esse trecho da história tem algumas coisas muito interessantes. Veja só, nós não vivemos isolados neste mundo. Sim, aqueles marinheiros estavam passando por dificuldades por causa do pecado de Jonas. O pecado de alguém nunca é um dano apenas individual. Isso é um entendimento muito importante para a vida da gente. O pecado de uma pessoa as consequências do pecado de uma pessoa nunca se restringem apenas a ela mesma. Sempre há impacto na vida de outras pessoas. Quando você, por exemplo, deixa de lado a vontade de Deus,
quando você despreza o chamado de Deus para viver a vida da maneira que ele lhe chamou para viver, né, outras pessoas vão ser impactadas. Não é só você. Rejeitar individualmente o modo de vida para o qual nós fomos chamados por Deus tem implicações coletivas. E esse entendimento é muito importante para nós. Foi o que aconteceu naquele momento. Aqueles marinheiros perderam a sua carga, aqueles marinheiros passaram por apertos terríveis, mas, na verdade, eles estavam sofrendo aquilo por causa do pecado de Jonas. Então, de certa forma, nós estamos todos interligados. Os nossos erros, aquilo que cometemos, nos afastando da vontade de Deus, alcança também as pessoas que estão próximas de nós. E nós somos alcançados pelas consequências dos erros das outras pessoas. Ninguém está vivendo sozinho nesse mundo. Muito bem. Jonas, diz o texto, no meio dessa grande confusão, da tempestade que estava praticamente levando o barco a afundar, Jonas estava dormindo na parte interior do barco. E o capitão do barco, então, acorda Jonas. E ele desafia o profeta a orar ao seu Deus e a pedir ao seu Deus por misericórdia. Meus irmãos, vejam que cena. A grande tempestade quase levando o barco a afundar. Na parte de cima, os marinheiros jogam fora as bagagens, a carga, tentando manter o barco na superfície. O capitão, então, desce e, ao descer, vê que Jonas está dormindo. O profeta de Deus, aquele que deveria estar ligado com tudo que está acontecendo nesse mundo, estava dormindo. E então o capitão diz, amigo, acorde, você tem um Deus? Ore a ele agora, peça a ele por misericórdia, para ver se a gente sobrevive. Meus irmãos, veja só, o profeta do Senhor, o servo do Senhor, estava desconectado com a realidade do que estava acontecendo. Jonas estava tão absorto em seu próprio cansaço que vem da resistência à vontade de Deus, estava tão focado na sua própria decisão, estava tão preso às suas próprias convicções, que ele precisou ser alertado por alguém que não conhecia o Senhor sobre o caos que estava estabelecido, instalado naquela hora. Ah, meus irmãos, eu não posso deixar de me lembrar dos apelos que eu tenho visto e ouvido para que a igreja do Senhor ore, ao invés de mergulhar, por exemplo, na política. Eu não posso deixar de me lembrar dos apelos que eu tenho visto e ouvido para que a igreja tenha mais empatia com aqueles que sofrem, em vez de levantar palavras de acusações. Isso me lembra da procura tão presente nesses dias por uma igreja que participe e que busque as soluções para o caos, em vez de dormir no porão do barco, como se nada tivesse acontecendo. Ah, meus irmãos, as palavras do capitão precisam ser ouvidas. Levante-se e ore ao seu Deus. Nós precisamos, como igreja de Jesus, cair em nós mesmos, diante de toda a situação que está sendo vivida nos nossos dias. Pois bem, a tripulação do barco, onde Jonas estava, entendeu que a tempestade que estava acontecendo ali era algo sobrenatural. Eles eram marinheiros experientes, eles já tinham visto muitas tempestades naquele mar, mas eles entenderam que aquela tempestade era diferente. Por isso, eles, de imediato, por causa da religiosidade deles, eles todos eram religiosos, no sentido de que adoravam algum tipo de Deus, e eles então pensaram que alguém entre eles havia ofendido os deuses. E como eles não sabiam quem, e ninguém ia dizer quem, eles tiraram a sorte. E o resultado da sorte que eles jogaram apontou para Jonas, como sendo Jonas o responsável por aquilo que estava acontecendo.
Eles então crivaram Jonas de perguntas. Quem é você? De onde que você vem? Quem é o Deus que você adora? E eles queriam saber quem era Jonas e o que estava acontecendo. Mas o profeta responde àqueles marinheiros como quem ainda não se deu conta da gravidade da situação. Ele, talvez como resultado da sua fuga da missão dada por Deus, pela sua quebra de comunicação, o profeta responde um pouco assim, por cima. Ele não entra na questão propriamente dita. Ele fala do Deus criador dos céus e da terra, mas ele não se dá conta da seriedade do que estava acontecendo naquele momento. São, na verdade, os marinheiros que, apavorados, perguntam a Jonas: por que você fez uma coisa dessas? Isso é, por que você deu as costas ao chamado do seu Deus? Por que você seguiu um caminho diferente daquele que Deus chamou você para seguir? Por quê? Será, Jonas, que você não tem noção da seriedade do que você fez? Os marinheiros estavam perguntando para o profeta. E aqui nós temos uma outra inversão completamente. Aqueles que não temem ao Senhor é que exortam aquele que deveria temer o Senhor. Mas essa é a grande pergunta. Por que, Jonas, você fez uma coisa dessas? Os marinheiros fazem a pergunta, mas não dá tempo de Jonas responder, porque a tempestade aumenta. E eles emendam, então, numa segunda pergunta e dizem o que é que a gente deve fazer para que a tempestade se acalme. É quase como se dissessem: muito bem, já que você é o responsável por isso tudo, então nos dê uma saída. O que é que a gente pode fazer? Jonas disse que ele deveria ser lançado no mar. Preste atenção, amados irmãos. Pode parecer isso que Jonas estava sendo bastante altruísta em relação a entregar a própria vida para salvar os marinheiros. E, de certa forma, há um pouco de altruísmo nisso também. Mas há um outro aspecto dessa decisão de Jonas. O profeta preferiu a morte a ter que entrar na presença de Deus e reconhecer os pensamentos que haviam tomado conta da sua mente. Jonas preferiu a morte do que ter que conversar com o Senhor sobre a missão que ele tinha recebido e renegado. Até o presente momento, Jonas não falou nada com Deus. E ele não queria falar com Deus. Ele preferia ser lançado no mar do que ter que admitir diante do Senhor que ele havia alimentado em sua mente pensamentos que eram contrários à vontade de Deus e que por isso agora ele não conseguia seguir aquilo que Deus havia chamado ele a fazer. Deixe-me lhe dizer uma coisa importante nesse momento. Quando acontecer de você se pegar, se flagrar, indo para Tarsis, quando o Senhor lhe pediu para ir para Nínive, a primeira pergunta que você precisa se fazer é aquela pergunta feita pelos marinheiros. Por que você fez uma coisa dessas? Por quê? Eu quero lhe pedir que você não espere que outros perguntem. Você mesmo pode perguntar para si mesmo. Por que eu fiz uma coisa dessas? Por que eu fui na direção oposta daquela que o Senhor me pediu? Pergunte-se você mesmo, sonde as motivações da sua alma. Meu irmão, você tem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito de Deus que lhe ajude a sondar as profundezas da sua alma. Essa condição de um servo de Deus ir na direção oposta do chamado de Deus não é uma condição sem importância, mas é de uma seriedade tal que até as pessoas que não temem ao Senhor se incomodam quando isso acontece, porque revela uma incoerência na maneira de viver. Por isso, a indignação daqueles marinheiros: por que você virou as costas para o seu Deus? Ah, meus irmãos, que coisa tremenda.
Pois bem, há ainda um outro aspecto desse momento da história. Eu queria lhe pedir, lhe deixar uma dica aqui para você. Não deixe que o seu relacionamento com Deus chegue ao estágio do silêncio a que chegou o relacionamento de Jonas com Deus. Sabe esse estágio de silêncio em que você não quer nem ouvir, nem falar com Deus? Você não quer ouvir a respeito dele, não quer ouvir a voz dele, mas também você não quer falar com ele, dizer nada. Esse era o estágio em que Jonas estava. Não deixe que o seu relacionamento com Deus chegue a esse ponto. Quando acontecer de você desobedecer abertamente o Senhor, assim como o profeta, não deixe que isso se torne uma barreira. Procure o Senhor. Quando o profeta desobedeceu abertamente o Senhor, ele achou que não tinha mais nada para falar. E aí ele se calou. Ele poderia ter buscado ao Senhor, reconhecido o seu erro. Poderia ter clamado, arrependido. Poderia ter restaurado o seu diálogo com Deus. Mas o profeta preferiu ser jogado no mar revolto do que conversar com o Senhor. Que situação terrível! A que situação terrível chegou o relacionamento de Jonas com o Senhor. Mas nós precisamos saber, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, que sempre é possível falar com Deus. Sempre. Se você se postar na condição humilde de quem precisa da graça e da misericórdia de Deus, você pode falar com ele a qualquer momento. Tenha acontecido qualquer coisa que tenha acontecido. Não precisa ser lançado no mar. Você pode sim quebrar o silêncio, buscar a presença de Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus que lhe sonde o coração e buscar o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei por que eu estou indo para Tarsis. Me ajuda. Não, eu não quero ir para lá. Ô, Senhor, na verdade, eu acho que eu até quero ir para lá, mas não é a melhor saída para a minha vida. Senhor, me socorre, vem ao encontro das minhas necessidades. Eu preciso de ti. Meu amado irmão, você pode clamar ao Senhor e quebrar o silêncio. Faça isso. Não caminhe pelo caminho de Jonas e peça para ser lançado no mar para que a confusão se acalme. Não, não. Não é isso que Deus quer de você e nem de mim, nem de ninguém. Bom, Jonas não fala com o Senhor. Eu já disse isso até no presente momento da nossa história. Mas os marinheiros que não temiam ao Senhor dirigem uma prece a ele. Olha que outra reviravolta no comportamento dos personagens dessa história. O profeta de Deus, calado. Mas os marinheiros que não temiam o Senhor levantam uma prece, uma oração a Deus. Depois de tentarem colocar, aliás, de conduzir o barco para a terra no meio daquela tempestade, e sem sucesso nessa tentativa, os marinheiros decidiram então lançar Jonas ao mar, conforme o profeta tinha dito. Mas antes de fazer isso, eles clamam a Deus. Eles falam com Deus o que o profeta não fez até agora. E eles clamam pelas suas próprias vidas e se declaram inocentes quanto à razão pela qual aquela tempestade está acontecendo e pedem para que Deus não coloque sobre eles a responsabilidade da morte de Jonas. Ah, meus irmãos, mas não é só isso. Ao verem que depois de lançar Jonas na água, a tempestade se aquietou no mesmo instante, esses marinheiros que não temiam o Senhor, ali mesmo no barco, sacrificaram a Deus e assumiram um compromisso de servirem a Ele. Que coisa tremenda que aconteceu. Jonas não viu isso. Ele já estava dentro d'água. Jonas estava tão voltado para si mesmo, tão voltado para suas convicções, que não conseguiu acompanhar a poderosa ação de Deus na vida daqueles marinheiros. Jonas estava tão apegado à ideia de que pregar aos ninivitas era algo insuportável,
que ele não conseguiu testemunhar a conversão dos marinheiros pagãos. E essa conversão aconteceu sem que Jonas dissesse uma palavra. Apenas por causa do poder de Deus testemunhado por aqueles homens. Essa situação, meus irmãos, me lembra o profundo compromisso que muita gente tem, gente que afirma seguir a Jesus, o profundo compromisso que essas pessoas têm com suas próprias convicções políticas, ideológicas, econômicas e de toda a natureza. E esse compromisso profundo que eles têm com as suas próprias convicções chega ao ponto de eles não conseguirem enxergar o anseio das pessoas em sua volta por conhecer, adorar e servir ao Deus Criador dos céus e da terra. Isso é, aqueles que se aprofundam nas suas próprias convicções e que agora não conseguem mais enxergar o agir de Deus, perdem a oportunidade de ver a ação poderosa de Deus, convertendo os marinheiros à sua volta à fé no nome de Jesus. Estão ali desorientados, olhando para si mesmos. Ah, meus irmãos, que grandes desafios nós temos nesses dias. O nosso texto avança e eu quero fazer alguns comentários ainda no capítulo 2, né, dos versos 1 ao verso 9. Esse capítulo inteiro, na verdade, ou quase todo, é a oração de Jonas, feita no ventre do peixe. Essa oração é feita ali, depois que ele é engolido por esse peixe. E nessa oração, Jonas declara sua confiança no Senhor. É uma bela oração. Ele confessa que o livramento vem das mãos do Senhor. Ele fala que na angústia é possível contar com o Senhor. E ele cita trechos dos Salmos de Davi. Ele afirma, então, que no meio do seu sofrimento, ele se lembrou do Senhor. E que ele confia na misericórdia de Deus. E que Deus vai conceder para ele, Jonas, ainda a alegria de ofertar sacrifícios a Deus no templo. E de contar e de cantar canções em gratidão a Deus. E essa belíssima oração, então, Jonas termina dizendo que ele vai cumprir os votos que fez a Deus. Uma linda oração. Ali preso no ventre do peixe. Mas eu tenho uma pergunta. O que é que falta nessa oração? Bom, eu quero dizer para vocês que nessa oração não há uma palavra do profeta Jonas sobre a pergunta que os marinheiros fizeram a ele. Por que, Jonas, você fez isso? Por quê? Por que você foi para a direção inversa, contrária, para o outro lado daquele que Deus lhe pediu para ir? Não há nada na oração de Jonas a respeito disso. Às vezes, meus irmãos, acontece a mesma coisa com a gente. De dentro do ventre do peixe, no meio do nosso sofrimento, da nossa angústia, nós oramos. E a nossa oração é cheia de verdades sobre Deus. Ela é repleta de convicções profundas sobre o Senhor, mas não toca na pergunta dos marinheiros. Por que você fez tal coisa? Essa pergunta é muito importante, porque ela nos ajuda a sondar as entranhas da nossa alma. Mas, como o Senhor é rico em misericórdia, muitas vezes basta uma oração como essa de Jonas, basta uma poeirinha de confiança, como aquele grão de mostarda da qual o Senhor fala, para que o peixe nos cuspa na praia e nós sejamos poupados pelo Senhor. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ao final desta oração, depois de Jonas clamar ao Senhor, o grande peixe que o havia engolido lhe devolveu, né? O texto diz, vomitou Jonas na beira da praia.
E ali, então, Jonas foi poupado da morte pelo Senhor. O capítulo seguinte, o capítulo 3, e eu vou apenas abrir algumas janelas sobre ele, eu já estou perto de terminar a nossa reflexão de hoje, porque nós vamos dividir em 2 blocos, né, o livro de Jonas. Mas o capítulo 3, né, corta a cena, o capítulo 3 começa com Jonas na beira da praia. Começa com Jonas já recuperado daquela terrível experiência no ventre do peixe. Jonas já estava refeito. E ali, refeito na beira da praia, o Senhor então fala com ele de novo. E o que diz Deus para o profeta? Deus diz o seguinte: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que lhe falei, ou lhe dei. Meus irmãos, o Senhor repete o mesmo chamado que havia dado ao profeta antes dele sair da sua casa. Jonas, você deve ir a Nínive e falar a respeito daquilo que eu disse para você. Pois bem, meus irmãos, o que fará Jonas? Eu sei que uma parte de vocês conhece a história, mas deixe-me fazer as perguntas. O que fará Jonas? Será que ele mudou de opinião? Será que Jonas está pensando diferente do que ele pensava quando saiu de casa a primeira vez? Será que o profeta aprendeu com os eventos no barco? Com tudo que ele passou ali? Será? O que será que Jonas descobriu diante de tudo isso a respeito de Deus? Será que ele aprendeu algo novo que o aproximou mais de Deus? O que ele aprendeu sobre si mesmo diante de tanto sofrimento pelo qual ele passou? Será que algo mudou na maneira de Jonas perceber os ninivitas depois do sofrimento pelo qual ele passou no ventre do peixe? Tudo isso nós vamos ver com detalhes na segunda parte dessa mensagem sobre o livro do profeta Jonas, que será no próximo domingo. Mas eu quero encerrar aproveitando a deixa dessas perguntas para dizer o seguinte, meus irmãos: as situações que se abatem sobre nós, as situações que produzem em nós desconforto, sofrimento, dor, aquelas situações onde nós sentimos que o tapete foi puxado debaixo dos nossos pés, elas nunca estão fora da soberania de Deus, que é Senhor sobre todo o universo. Essas situações sempre trazem a oportunidade de descobrir algo novo sobre Deus. E não é algo que a gente está colecionando, não é uma cartelinha com uma informação nova sobre Deus, mas é algo que vai nos aproximar mais de Deus, porque agora nós sabemos mais sobre como é o modo dele de ser e de agir. Então, essas situações sempre trazem algo novo sobre Deus, algo que nos passava despercebido antes e que agora nós estamos entendendo. Essas situações nas quais nós nos sentimos arrasados também nos permite conhecer mais sobre nós mesmos, sobre nossos limites, sobre os nossos pecados, das coisas que nos confundem a mente e a alma. E, meus irmãos, a partir daquilo que o Senhor diz, a partir daquilo que o Senhor fala e pede, a partir daquilo que o Senhor pergunta, a partir daquilo que o Senhor revela sobre Ele e sobre nós, nós podemos viver a vida de forma muito mais coerente, conforme o chamado de Deus para nós. Portanto, nós devemos considerar cada circunstância da vida. Esses dias difíceis que nós estamos vivendo, há muitas circunstâncias complicadas, pois cada uma delas deve ser percebida como um tesouro dado por Deus, um tesouro pronto a nos oferecer, meus irmãos, os recursos que nós precisamos para ouvir
e atender o chamado de Deus em nossas vidas. Não importa se você conseguiu perceber isso da primeira vez ou se você precisou de uma nova chance, como o profeta Jonas. O que importa é que aquele que começou a boa obra em nós, esse mesmo, há de concluí-la para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a caminhar por essa vida confiando nele.